Bom, vamos lá. Sou Vitor Rezende, professor de matemática, e venho com a primeira aula sobre o tema de função quadrática, também conhecido como função do segundo grau. Nessa primeira aula eu vou trazer para vocês a definição do conceito de função do segundo grau, qual é a cara dessa função e quais são os elementos que constituem a expressão algébrica de uma função do segundo grau, tá? Então bora lá. Resumo dessa aula de função do segundo grau, uma definição. No primeiro momento, eu vou definir para vocês o que é uma função de segundo grau, qual a cara dessa função, qual a forma algébrica dela, e vou trazer alguns problemas envolvendo a lei de formação, problemas de aplicação no qual eu modelo e falo das estruturas dos elementos da função de segundo grau, ok? Então vamos para a aula. Definição da função de segundo grau. Bom, primeiro, toda função f definida por f de R em R, onde esse cara é o domínio, esse é o contradomínio, será dita uma função quadrática, ou também chamada de função polinomial de segundo grau, ou simplesmente função de segundo grau, quando puder ser escrita da seguinte forma: f de x igual a ax2 mais bx mais c, onde esses caras Azinho, Bzinho e Czinho, A, B e C, pertencem ao conjunto dos reais, ou seja, são números reais, e o A diferente de zero, obrigatoriamente. Por que o A tem que ser diferente de zero? Porque se o A for zero aqui, dá uma olhada, 0 vezes x quadrado é zero, e aí vai sumir esse termo, vai ficar só bx mais c, que a gente já viu nas aulas anteriores, que é exatamente uma função do primeiro grau, ok? Bom, esses caras, Azinho, Bzinho e Czinho, serão chamados de coeficientes da função de segundo grau, ok? Então vamos dar um exemplo para onde a gente consegue ver alguns elementos da função. F de x igual a 3x² menos 5x mais 4. Quem são os coeficientes Azinho, Bzinho e Czinho? A, B e C. O A é sempre o cara que multiplica o x², que aqui é 3. O B é sempre o cara que está multiplicando o x, que aqui é menos 5. E o C é o termo independente, a gente chama de termo independente, que nesse caso aqui vale 4. Vamos dar outros exemplos para a gente poder observar os coeficientes da função do segundo grau. Primeiro, determine os coeficientes de cada função do segundo grau. A primeira aqui, y igual a menos 6x² mais x mais 2. Quem são os coeficientes A, B e C? Olha para cá, o A é o cara que multiplica x², menos 6. O B é o cara que está sozinho, 1. O B é o cara que multiplica o x, 1. Observe que não aparece ele aqui, porque 1 vezes x é x. E o C, sim, é o cara que está sozinho, o termo independente, que vale 2. Agora, essa função B aqui, f de x igual a 8 menos 4x mais x². Note que eu inverti a ordem, que a gente apresenta a ordem do grau maior para o grau nulo. Aqui eu coloquei diferente. Isso não importa. O A é sempre o cara que multiplica o x², que no caso aqui, ó, assim como lá em cima, é 1. O B é sempre o cara que multiplica o x, que no caso aqui é menos 4. E o C é sempre o termo independente, que no caso aqui é 8, tá? Exemplo C, g de x igual a 4x² menos 5. Bom, se eu olhar o A é o cara que multiplica x², que vale 4. O B é o cara que multiplica x, que vale menos 5. E o C, note que eu não tenho um termo independente, então ele vale 0, tá? Exemplo D. Quem são os coeficientes A, B e C? A é o cara que multiplica o x², menos 1. B, o cara que multiplica o x, que eu não tenho aqui, ó, 0. Eu não tenho o termo com x. E C, o termo independente, que aqui é mais 9, então eu coloco só 9. E exemplo é, y igual a 7x², o A é o cara que multiplica x², é 7. Eu não tenho B e C, então é 0 e 0. Note que eu posso ter, o C pode ser 0, o B pode ser 0, o B e o C pode ser 0, o único cara que não pode ser igual a 0 na função do segundo grau é o Azinho, ok? Essa é a cara e a definição de uma função de segundo grau, tá? Agora vamos pegar alguns problemas envolvendo a lei de formação. O que pode aparecer só com esse conceito? Então, primeiro, determine os coeficientes A, B e C da função de segundo grau escrita na forma fatorada. Então, olha só. F de x igual a 3 que multiplica x menos 2 vezes x mais 6. A gente diz que uma função de segundo grau está na sua forma fatorada quando ela é feita por fatores, ou seja, é uma multiplicação de 3 fatores. Tá? Se eu desenvolver isso aqui, possivelmente eu vou obter a equação, a função de segundo grau na sua forma tradicional. E é isso que eu vou fazer. F de x igual a 3 que multiplica x menos 2 vezes x mais 6. Só um detalhe.
Essa função fatorada ela é muito legal, mais para frente vai ter uma aula falando dela, porque ela me fala direitinho quem são as raízes da função do segundo grau. Mas como não falei de raiz, vamos focar nos coeficientes. Então eu vou distribuir. Primeiro, vou deixar o 3 para fora. X vezes x, x vezes mais 6. Menos 2 vezes x, menos 2 vezes mais 6. Quando eu multiplicar, 3 vai ficar x vezes x, x quadrado. X vezes mais 6, mais 6x. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes mais 6, mais menos vezes mais dá menos, 2 vezes 6, 12. Bom, somando esses dois caras aqui, f de x igual 3. 6x menos 2x dá 4x. Repetir o resto, vamos lá para cima. F de x é igual, vamos distribuir. O 3 vai multiplicar o x quadrado, o 3 vai multiplicar o 4x e o 3 vai multiplicar o menos 12. Então vai ficar 3x quadrado mais 12x menos 36. Observe que ela está na sua forma tradicional, a forma da definição. Quem são os coeficientes A, B e C? Só olhar. A é o cara que multiplica x quadrado, B, o cara que multiplica x, e o C, o termo independente. Tranquilaço, né? Bom, exemplo número 2. Probleminha número 2. Considere a função g de R em R definida por g de x igual a m ao quadrado menos 9x² mais m menos 3x menos 10. Para quais valores de m a função g é considerada uma função quadrática? Observe esse problema. O que tem de interessante nesse problema? A função ela é em função da variável x. Quem que é esse m, que é uma outra letra? Esse m não é variável, esse m é um parâmetro. Esse parâmetro está, teoricamente, avacalhando minha função. Ele pode assumir vários valores. Eu quero saber quais desses valores faz a minha função g ser do segundo grau. Ora, para que essa função, eu até antecipei aqui e vou voltar. Para que essa função seja do segundo grau, esse cara aqui não pode zerar, não pode sumir. Lembra que o a tem que ser diferente de zero? Quem está funcionando como a não é m ao quadrado menos 9? Não está funcionando como a? Então, para isso ser de segundo grau, esse azinho, que é m ao quadrado menos 9, tem que ser diferente de zero. Bom, só resolver essa expressão. M ao quadrado, passo o 9 para lá, é diferente de 9. M ao quadrado, qual é o número que elevado ao quadrado dá 9? Esse procedimento que eu passo a raiz para o outro lado, eu sempre passo mais ou menos a raiz. Por quê? Ó, m vai ser diferente de mais ou menos 9, ou seja, m diferente de mais ou menos 3. Por que mais ou menos 3? Porque mais 3 ao quadrado dá 9, não pode. E menos 3 ao quadrado também dá 9, o que também não pode. Então, os valores para que a função seja considerada uma função quadrática são todos os valores reais, tais que m é diferente de mais ou menos 3. Tá ok? Agora, letra B. Existe algum valor de m para o qual a função g ela é uma função constante? Então, vamos jogar esses valores e ver o que acontece. Eu tinha problema no mais 3 e no menos 3. Se eu jogar o menos 3 na função, olha o que vai acontecer. A função ela é m ao quadrado menos 9x² mais m menos 3x menos 10. Então, no lugar do m, eu vou botar menos 3, que era o primeiro cara que não dava problema aqui. Então, vai ficar menos 3 ao quadrado menos 9x², mais, no lugar do m, menos 3, x menos 9, menos 10. G de x é igual a menos 3 ao quadrado, 9, menos 9x², mais menos 3 é menos 6x menos 10. Vamos fazer essa conta. Menos 9 menos 9 dá 0. 0x² menos 6x menos 10. Só que 0 vezes x² é 0. Vai ficar menos 6x menos 10. Isso é uma função do segundo grau? Não. É uma função constante? Também não. É uma função do primeiro grau. Então, quando eu jogar m igual a menos 3, a função ela deixa de ser de segundo grau, mas ela vira do primeiro grau. Eu quero que ela seja constante. Então, eu vou testar o outro m, o m igual a 3, e ver o que acontece. Então, repetindo, existe algum valor para o qual a função é constante? Agora eu vou jogar o m igual a 3, no mesmo problema. Então, olha só, jogando 3 aqui, vai ficar 3 ao quadrado menos 9, mais, no lugar do m, 3 menos 3x menos 10. 3 ao quadrado é 9, menos 9x², mais 3 menos 3x menos 10. Vamos fazer continha. 9 menos 9, 0. 3 menos 3, 0. Menos 10. Olha só, 0x² é 0. 0 vezes x é 0. G de x vai ficar o quê? Menos 10. E essa função é o quê? Essa função é uma função constante.
O que é uma função constante? É quando a única parte que eu tenho é um número real. Logo, para qual valor de m a função g de x ela é uma função constante? Para m igual a 3. Assim, se m igual a 3, a função g será uma função constante, ok? A gente podia olhar, era mais ou menos 3 que eu tinha problema. Quando eu jogo menos 3, aqui não zera. Mas quando eu jogo 3 positivo, ó, aqui zera. Zero aqui, falta só a parte constante. M igual a 3. São problemas muito comuns que a gente olha a lei de formação e faz. Bom, vamos para o nosso terceiro exemplo agora, para a gente poder fechar essa parte de lei de formação e fazer uma aplicação da função de segundo grau. Um fazendeiro deseja construir uma cerca retangular em sua fazenda utilizando 25 metros de cerca e aproveitando um muro, como mostra aquela figura aqui. Então, olha só, eu tenho um muro, eu tenho um pasto e ele utiliza uma cerca aqui, ó, x e y. Faz uma cerca aqui. Considerando as medidas x e y em metros, escreva a função que representa a área desse pasto em função da medida x. Bom, primeira coisa, eu quero uma cerca retangular. Se eu tenho um retângulo, a área do retângulo é base da altura. Quem está funcionando como base aqui é x. Quem está funcionando como altura é y. Então, minha área é x vezes y. Show! Só que eu quero... Vamos olhar a cerca. O que eu estou utilizando de cerca aqui? Eu estou cercando esse pedaço x, esse pedaço y. Então, eu estou cercando x mais y. Mas quantos metros que eu tenho de cerca? 25 metros. Ou seja, total de cerca é x mais y. Total de cerca é 25 metros. X mais y é 25. Como eu quero a área em função da medida x, eu vou isolar o y. Se x mais y é 25, eu posso falar que o y é o quê? Passo o x para lá, é 25 menos x. Então, eu tenho aqui o y em função do x. Eu vou pegar esse cara e vou substituir na fórmula da área. A área não era x vezes y? Ora, mas quem que era o y? Y é 25 menos x? Então, no lugar desse y, eu vou colocar 25 menos x. E vou distribuir esse vezes esse vezes esse. X vezes 25, 25x. X vezes menos x quadrado. Bom, ou seja, se eu reordenar isso aqui, eu posso falar que a área desse retângulo vai ser igual a menos x ao quadrado mais 25x. Qual que é o poder disso aqui? Primeiro, isso aqui é uma função de segundo grau. Nós veremos lá na frente que isso vai ter máximo e mínimo. No caso aí vai ter um máximo, é muito legal. E aí, o que acontece? Eu não preciso da medida y. Basta eu ter a medida x, que como o y está em função de x, já vai me fornecer a área de forma direta. Uma aplicação muito interessante da função de segundo grau. Tudo bem? Bom, sobre a definição da função de segundo grau é isso. Espero que tenham gostado dessa aula. Nós teremos muitas outras aulas sobre função de segundo grau. É um tema bastante interessante, com muitos elementos, tá? Esse é o fim dessa aula. Se você ficou até o final, inscreva nesse canal, curta esse vídeo, coloque seu comentário. Pô, a função de segundo grau é fácil pra caramba, hein? Tranquilaça, hein? Aproveite. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.